Algo curioso está acontecendo neste momento, e muito poucos querem admitir abertamente. Cada vez mais homens estão se levantando da mesa sem discutir, sem gritar, sem tentar convencer ninguém. Simplesmente deixam de participar. Não respondem a provocações, não justificam limites, não negociam o respeito. E o que resulta verdadeiramente chamativo não é sua retirada silenciosa, mas a reação que provoca. Para algumas mulheres, esta mudança tem sido um choque autêntico. Não porque uma relação específica tenha se quebrado, mas porque se quebrou uma dinâmica que por anos foi aceita como normal. Durante muito tempo, certos comportamentos foram disfarçados de jogo, de teste inocente, de paquera moderna, atitudes que exigiam paciência infinita, tolerância absoluta e, sobretudo, uma constante demonstração de valor por parte do homem. Pagar, aguentar, ceder, justificar. Tudo em nome de uma ideia distorcida de interesse e atração. Mas algo mudou. Hoje, muitos homens já não sentem a necessidade de demonstrar nada diante da falta de respeito. E essa negativa, tranquila mas firme, está acendendo um conflito que vai muito além dos encontros ou dos relacionamentos. Este não é um relato sobre ódio, nem sobre lados em confronto. É uma história sobre limites, sobre expectativas e sobre o que acontece quando alguém deixa de aceitar regras que nunca foram equilibradas. Ao longo desta história, veremos situações cotidianas, gestos aparentemente pequenos e reações desproporcionais que revelam uma verdade incômoda. Quando o jogo deixa de funcionar, aqueles que se beneficiavam dele são os primeiros a se irritar. E aí começa realmente o problema. Durante anos, assumiu-se que certos comportamentos faziam parte natural dos encontros modernos. Não eram questionados, não eram analisados, simplesmente eram aceitos como o preço a pagar para continuar no jogo. Um homem convidava uma mulher para sair e, desde o primeiro minuto, começava uma espécie de exame silencioso. Ela checava o celular sem levantar o olhar, respondia de maneira distraída, pedia os pratos mais caros do menu sem perguntar e, ao final do jantar, reagia com indignação se ele insinuasse dividir a conta. Durante muito tempo, essa cena terminava sempre igual. Ele pagava, sorria sem jeito e ia para casa com a sensação de ter feito algo errado. Há 5 ou 6 anos, muitos homens teriam interpretado essa situação como uma prova de maturidade ou de cavalheirismo. Pensavam que aguentar era parte do processo, que ceder demonstrava interesse, que se incomodar era uma forma de ganhar o afeto da outra pessoa. Hoje, essa reação começa a desaparecer. Em vez de se desculparem, alguns homens pagam apenas o que consumiram e vão embora sem dar explicações. Não levantam a voz nem geram um conflito. Simplesmente partem. E é precisamente esse gesto que desencadeia a fúria. A reação posterior costuma ser imediata e pública. Aparecem postagens em redes sociais lamentando que o cavalheirismo morreu, que os homens já não são como antes, que tudo se tornou egoísta e frio. O que quase nunca se menciona é o comportamento prévio. A falta de respeito é omitida, a atitude exigente é apagada do relato, e a história é reescrita para apresentar o homem como o vilão insensível, que não esteve à altura. Existem exemplos ainda mais extremos, encontros em que uma mulher chega acompanhada de amigas sem aviso prévio, pede garrafas de vinho, aperitivos, pratos completos e sobremesas para todas, e depois desliza a conta em direção ao homem com um sorriso que não é casual. Não é uma confusão, é um teste. Quando ele se recusa a pagar uma soma absurda e deixa o dinheiro correspondente ao seu consumo, a reação costuma ser desproporcional. Ele é acusado de mesquinho, de pouco homem, de não saber cuidar de uma mulher. No entanto, o que ele realmente fez foi reconhecer uma manipulação e recusar-se a participar dela. Estes episódios, que antes eram tolerados em silêncio, agora são apontados e evitados. E para quem estava acostumada a esse tipo de dinâmica, a negativa não é percebida como um limite saudável,
mas como uma traição ao roteiro que sempre acreditaram ser imutável. Muitos desses comportamentos não aparecem como agressões diretas nem como faltas de respeito evidentes. Pelo contrário, escondem-se em gestos pequenos, aparentemente inofensivos, que passam despercebidos se não forem observados com atenção. São ações que não buscam um benefício imediato, mas sim comprovar até onde vai a tolerância do outro. Por exemplo, quando ela pega as batatas fritas do prato dele sem pedir permissão. Não se trata de comida nem de apetite. Trata-se de medir se ele permite que invadam seu espaço sem dizer nada. É um sinal silencioso. Posso pegar o que é seu sem consequências? O mesmo ocorre quando alguém chega constantemente atrasado. Não é falta de organização nem um imprevisto pontual. É uma forma de testar se o outro está disposto a esperar, a se adaptar, a colocar suas próprias necessidades em segundo plano. Cada minuto de atraso é uma pergunta oculta. Você continuará aqui mesmo que eu não te respeite? Durante anos, muitos homens responderam afirmativamente sem perceber. Esperavam, sorriam e justificavam a conduta para evitar tensões. Outro destes jogos aparece na forma de discussões sem motivo real. Comentários insignificantes tornam-se conflitos desnecessários, não para resolver um problema, mas para observar a reação. Ele se desculpa mesmo sem ter feito nada? Ele cede para manter a calma. Aceita a culpa apenas para evitar uma briga? Não é uma conversa. É um teste emocional. E quem passa no teste não ganha respeito, mas torna-se alguém ainda mais fácil de pressionar. Durante muito tempo ensinou-se que estas dinâmicas eram normais, até mesmo desejáveis. Que um relacionamento implicava aguentar, adaptar-se e demonstrar paciência infinita. Mas quando um homem começa a reconhecer estes padrões e decide não reagir como antes, o resultado é desconcertante. Não discute, não se defende, não tenta se explicar. Simplesmente não participa. E essa falta de resposta, longe de acalmar a situação, costuma intensificá-la. Porque quando o jogo deixa de funcionar, sua verdadeira natureza fica exposta. Já não há paquera nem interesse oculto. Só resta uma dinâmica de poder que precisa ser alimentada. E quando não é, quem dependia dela começa a perder o controle. Existe uma ideia que foi repetida durante anos e que muitos aceitaram sem questionar. Se uma mulher se comporta de maneira fria, distante ou até mesmo desagradável, na verdade ela está demonstrando interesse. Como se o desdém fosse um sinal de atração e o desconforto, uma forma sofisticada de paquera. Esta lógica pode fazer sentido na infância, mas transferi-la para relacionamentos adultos gerou uma confusão enorme. Pessoas maduras não expressam interesse através do desprezo, mas sim através de respeito, atenção e presença real. Ainda assim, muitos foram ensinados que provocar conflito era uma forma de criar química, que gerar tensão emocional mantinha viva a atração. Sob essa premissa, normalizaram-se atitudes ofensivas, comentários passivo-agressivos e comportamentos desenhados para desestabilizar o outro. O problema aparece quando alguém deixa de interpretar esses sinais como jogo e começa a vê-los como o que realmente são, uma falta de consideração. Nesse momento, o relacionamento deixa de ser estimulante e torna-se exaustivo. Quando um homem com autoestima decide não tolerar esse trato, a reação costuma ser de surpresa. Como é possível que ele não persiga, que não insista, que não tente demonstrar seu valor? Para quem cresceu acreditando que o conflito gera apego, o silêncio e a retirada parecem uma ameaça. Não porque o interesse desapareceu, mas porque o controle desapareceu. Aqui se revela uma diferença fundamental. O interesse genuíno se manifesta no cuidado, na escuta e no desejo de compartilhar. O desinteresse disfarçado de jogo se manifesta em testes constantes, em humilhações sutis e na necessidade de provocar reações. Quando alguém deixa de confundir uma coisa com a outra, o encanto se quebra. E com ele, desmorona a narrativa de que tudo fazia parte de um ritual inocente de sedução.
Muitos homens estão chegando a esta conclusão depois de anos de experiências repetidas. Compreendem que não se trata de se tornarem frios nem distantes, mas de não aceitarem dinâmicas que corroem o respeito. E quando essa compreensão se traduz em ação, quando decidem se afastar sem escândalo, a mensagem é clara. Nem todo comportamento merece uma resposta. Às vezes, retirar-se é a forma mais contundente de dizer basta. Outro dos cenários onde estas dinâmicas se tornam visíveis é na forma de se apresentar em público e nos limites que se esperam dentro de um relacionamento. Em muitos casos, não se trata de estilo pessoal nem de liberdade de expressão, mas de provocar uma reação concreta. Alguém escolhe se vestir de maneira extremamente provocativa para um jantar familiar, um evento de trabalho, ou uma reunião que não tem nada a ver com chamar a atenção. Quando surgem olhares desconfortáveis ou comentários, a resposta é imediata: ofensa, indignação e acusações de controle. Aqui ocorre uma confusão deliberada entre liberdade e responsabilidade. Vestir-se para atrair todos os olhares e depois exigir que ninguém olhe é uma contradição. Colocar-se no centro da atenção e depois denunciá-la como agressão não é coerente com a realidade social. Não se pode jogar dos dois lados sem gerar fricção. No entanto, quando um homem expressa desconforto diante dessas situações, o debate se desvia rapidamente. Já não se fala do contexto nem do respeito mútuo, mas de supostas intenções de controlar ou limitar. Existem casos ainda mais claros. Mulheres que vão a eventos profissionais de seu parceiro ou celebrações familiares com trajes desenhados para provocar tensão. Não é coincidência, é mais um teste. Observa-se a reação, mede-se o limite, busca-se o conflito. Se ele guarda silêncio, a dinâmica se reforça. Se expressa seu mal-estar, é acusado de inseguro ou autoritário. Em ambos os casos, o objetivo não é resolver nada, mas gerar drama. Quando um homem decide não participar deste jogo e opta por se retirar, o impacto é imediato. Já não há discussão para alimentar nem lágrimas para usar como arma. O silêncio e a distância rompem a cena. E o que fica exposto não é uma luta por liberdade, mas a necessidade constante de validação e conflito. Para muitos, este é o ponto de inflexão, onde entendem que nem todo desacordo é negociável e que alguns comportamentos não buscam entendimento, mas reação. Uma das dinâmicas mais destrutivas que se normalizaram nos relacionamentos modernos é a exigência de lealdade absoluta, sem oferecê-la na mesma medida. Espera-se compromisso, disponibilidade emocional e exclusividade por parte do homem, enquanto a outra parte mantém sempre uma porta aberta, por precaução. Aplicativos de relacionamento instalados em silêncio, conversas com antigas opções e uma constante sensação de substituição latente fazem parte deste cenário. Não se apresenta como traição, mas como prudência. Não é infidelidade, dizem. É simplesmente não fechar oportunidades. O problema aparece quando esta lógica é colocada sobre a mesa. Ela pede que ele elimine contatos, que deixe de falar com amigas, que se concentre unicamente no relacionamento. Ao mesmo tempo, conserva sua rede de opções, suas conversas ambíguas e sua narrativa de independência. Quando ele questiona esta assimetria, a resposta costuma ser evasiva. Nunca se falou explicitamente de exclusividade. Nunca se assinou um acordo. Nunca se deu nome ao que na prática já funcionava como um relacionamento estável. Existem histórias que ilustram este ponto com clareza. Casais que convivem, que conhecem suas respectivas famílias, que planejam viagens e futuro, mas onde uma das partes continua explorando alternativas em segredo. Quando a verdade vem à tona e o relacionamento termina, a surpresa é total. Aparecem frases como "eu te escolhi a cada dia" ou "nunca fiz nada de errado". No entanto, escolher enquanto se buscam substitutos não é escolha, é conveniência. Quando um homem decide pôr fim a esta situação, geralmente não há autocrítica. A ruptura é interpretada como abandono, não como consequência,
Ignora-se o desequilíbrio e a história é reescrita para apresentar a saída como uma traição inesperada. Mas cada vez mais homens estão reconhecendo este padrão e recusando-se a aceitá-lo. Entendem que um relacionamento não pode se sustentar sobre a incerteza constante, nem sobre a sensação de ser uma opção temporária. E quando deixam de desempenhar esse papel, o castelo de justificativas desmorona. Com a expansão das redes sociais, muitos desses jogos encontraram um cenário perfeito para se multiplicar. A atenção tornou-se moeda, e os relacionamentos, material de conteúdo. Algumas pessoas já não provocam reações por insegurança, mas por visibilidade. Paqueram, cruzam limites e geram desconforto deliberadamente, não para criar um vínculo, mas para gravá-lo, publicá-lo e obter validação externa. A linha entre a vida pessoal e o espetáculo tornou-se quase inexistente. Observam-se situações em academias, locais públicos ou ambientes de trabalho, onde mulheres se aproximam de forma provocadora de homens comprometidos, tocam neles, incomodam e registram tudo em vídeo. O objetivo não é o interesse real, mas a reação. O desconforto alheio torna-se entretenimento. Quando este comportamento é apontado, a crítica é minimizada ou ridicularizada. No entanto, se os papéis fossem invertidos, a percepção social seria radicalmente distinta. Este mesmo padrão aparece no debate sobre conteúdo sexual online. Vender intimidade para milhares de desconhecidos e, ao mesmo tempo, exigir ser vista como uma parceira tradicional gera uma contradição difícil de ignorar. Não se trata de julgar, mas de entender as consequências. Monetizar a própria sexualidade transforma a percepção que os outros têm de si, e nem todos estão dispostos a separar ambos os mundos. Quando um homem decide não se comprometer com alguém que transformou sua vida privada em produto, não está atacando nem menosprezando, está expressando uma preferência legítima. As reações diante dessas decisões costumam ser intensas. Acusa-se de insegurança, de mentalidade fechada ou de medo do passado alheio. Mas para muitos homens, a questão não é o passado em si, mas a ocultação e a falta de honestidade. Descobrir, por exemplo, que um relacionamento foi construído sobre segredos importantes quebra a confiança de maneira irreversível. E quando o relacionamento é cancelado por esse motivo, a surpresa reaparece, como se as decisões não tivessem consequências. À medida que mais homens se recusam a participar deste tipo de dinâmica, a indústria da atenção perde eficácia. Sem reação, não há conteúdo. Sem conflito, não há narrativa. E para quem baseou seu valor na exposição constante, esta retirada silenciosa soa como uma ameaça direta. Um dos mecanismos mais eficazes e menos questionados dentro destas dinâmicas é o uso estratégico das emoções, em especial, as lágrimas. Durante muito tempo, chorar foi interpretado automaticamente como um sinal de vulnerabilidade e dor genuína. Diante do choro, muitos homens reagiam consolando, pedindo perdão e abandonando qualquer tentativa de abordar o problema original. Assim, a discussão ficava neutralizada sem que nada fosse resolvido. Não era uma expressão emocional, era uma ferramenta. Este padrão se repete com precisão surpreendente. Quando se perde uma discussão, surgem as lágrimas. Quando se exige responsabilidade, o choro ocupa o centro da cena. Quando uma mentira é exposta, a emoção substitui a explicação. Historicamente, esta estratégia funcionou porque o homem que não cedia era rotulado como frio, insensível ou até mesmo abusivo. A pressão social fazia o resto. Consolar era mais fácil do que manter o limite. No entanto, algo começou a mudar. Cada vez mais homens reconhecem este ciclo e decidem não reagir como antes. Permitem a expressão emocional, mas não abandonam a conversa. Esperam a tempestade passar e retomam o tema pendente. Esta resposta, tranquila e firme, desarma completamente a dinâmica. Quando as lágrimas deixam de interromper o diálogo,
perdem seu poder como ferramenta de controle. A reação diante desta mudança costuma ser imediata e hostil. O homem que não cede é acusado de falta de empatia ou de manipulação emocional, quando na verdade está fazendo o contrário. Recusa-se a ser manipulado. A contradição é evidente. Durante anos, normalizou-se o uso de emoções para evitar a responsabilidade. Mas apontar isso agora é considerado ofensivo. Para muitos, este ponto marca um antes e um depois. Entendem que apoiar emocionalmente não significa renunciar aos próprios limites. Que ouvir não implica aceitar qualquer comportamento. E quando deixam de recompensar a manipulação, o relacionamento vê-se obrigado a transformar-se ou a terminar. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O jogo perde sua eficácia. Outra fonte constante de fricção nos relacionamentos modernos gira em torno do dinheiro e de uma ideia muito particular de independência. No discurso, a autossuficiência apresenta-se como um valor inquestionável. No entanto, na prática, essa independência costuma desaparecer no momento em que surge uma conta, um conserto ou qualquer situação que exija esforço econômico. Aparece então uma expectativa silenciosa, que ele se encarregue, que resolva, que pague. Porque isso é o que um homem de verdade faria. Este padrão duplo torna-se especialmente visível nos gastos associados à aparência. Manicures, cabeleireiro, tratamentos estéticos, academia, suplementos e outros custos recorrentes são apresentados como necessidades inevitáveis. Em alguns casos, espera-se que homens com quem mal se está saindo financiem este estilo de vida. Não como um acordo explícito, mas como uma obrigação implícita. Quando ele questiona esta expectativa, a reação costuma ser de indignação. Ele é acusado de não valorizar o esforço alheio ou de não entender o que custa se manter. A contradição é evidente. Não se pode reivindicar independência e, ao mesmo tempo, delegar a responsabilidade financeira a outra pessoa. Não se pode exigir provisão constante enquanto se rejeita qualquer noção de reciprocidade. Para muitos homens, este ponto é exaustivo. Não porque não queiram investir, mas porque o investimento não é mútuo. Espera-se que paguem, que resolvam, que sustentem, sem oferecer nada equivalente em troca. Quando um homem deixa de cumprir este papel sem questionar, o conflito explode. De repente, ele é taxado de mesquinho, de imaturo ou de pouco comprometido. Mas o que ele realmente fez foi rejeitar uma carga que nunca aceitou conscientemente. Este momento costuma ser decisivo. Compreende que a independência seletiva não é independência, mas conveniência. E ao reconhecê-lo, muitos decidem se retirar antes de ficarem presos em uma dinâmica desequilibrada. À medida que estas dinâmicas se tornam mais evidentes, surge outro fator que acelera a deterioração de muitos relacionamentos: a influência do ambiente e a necessidade constante de validação externa. Em alguns casos, o relacionamento já não é vivido entre duas pessoas, mas diante de uma audiência invisível. Amigos, seguidores e grupos de apoio tornam-se juízes permanentes de cada gesto, cada mensagem e cada desacordo. O que deveria ser resolvido no privado transforma-se em material de análise coletiva. Existem mulheres que transformam seus relacionamentos passados em conteúdo. Conversas íntimas compartilhadas sem permissão, detalhes pessoais expostos para gerar simpatia e ex-parceiros retratados como vilões para justificar o fim da história. Não se trata de curar nem de aprender, mas de controlar o relato. Quem domina a narrativa pública conserva-te a imagem de vítima, mesmo tendo contribuído ativamente para o conflito. Para um homem, descobrir que sua vida privada pode ser utilizada como espetáculo é um sinal claro de alerta. Esta dinâmica é reforçada por certos círculos sociais que, longe de buscar estabilidade, fomentam o caos. Amigas que desconfiam de qualquer relacionamento saudável
que interpretam limites como ameaças e que semeiam dúvidas onde não existiam. Comentários constantes, testes desnecessários e comparações destrutivas acabam corroendo qualquer vínculo. O relacionamento deixa de ser um espaço seguro e torna-se um campo minado. Quando finalmente tudo se rompe, ocorre algo ainda mais perturbador: a reescrita da história. Gestos de carinho são reinterpretados como manipulação, preocupações legítimas tornam-se controle, e presentes passam a ser vistos como tentativas de compra emocional. O passado é modificado para se encaixar em uma narrativa confortável. Diante deste cenário, muitos homens começam a se proteger documentando conversas e situações, não por paranoia, mas por experiência. Ao compreender que qualquer desacordo pode se transformar em uma acusação pública, a decisão de se afastar torna-se inevitável. Não é medo do compromisso, é rejeição a uma dinâmica onde a intimidade não é respeitada e a responsabilidade sempre recai sobre apenas um lado. E quando este padrão é reconhecido, a retirada deixa de ser uma perda e torna-se uma forma de autoproteção. No final, a retirada de muitos homens não tem a ver com ressentimento nem com incapacidade de amar. Tem a ver com cansaço. Não com o trabalho, não com o esforço, mas com a sensação constante de estar sendo testado, avaliado e explorado emocionalmente sem reconhecimento algum. Durante anos foi dito que deveriam aguentar, demonstrar, pagar e ceder para serem considerados valiosos. Hoje, muitos entenderam que o respeito não se negocia e que a paz pessoal vale mais do que qualquer validação externa. Estes homens não estão fugindo das mulheres, nem do compromisso. Estão se afastando de dinâmicas tóxicas que os reduzem a recursos, carteiras ou amortecedores emocionais. Compreenderam que não precisam participar de jogos desenhados para desgastá-los, que não é obrigatório financiar estilos de vida alheios, suportar faltas de respeito, nem aceitar manipulações disfarçadas de provas de amor. Escolher ir embora, neste contexto, não é uma derrota, mas uma decisão consciente. Para quem realmente deseja um relacionamento saudável, a mensagem é clara. As regras mudaram. A atração já não se sustenta sobre o conflito constante, nem sobre o desequilíbrio de poder. Constrói-se com reciprocidade, honestidade e valor real aportado por ambas as partes. Quem continuar apostando no drama, na manipulação e na exigência sem entrega, encontrará cada vez menos disposição do outro lado da mesa. Agora a pergunta fica aberta para você. Que comportamentos você deixou de tolerar? Em que momento você percebeu que o jogo não estava equilibrado? Compartilhe sua experiência e sua opinião nos comentários. Expor estas dinâmicas é o primeiro passo para que mais pessoas aprendam a reconhecê-las e a se proteger. Porque a tranquilidade, o respeito e a dignidade não são negociáveis.